Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Meu nome é Eliane Bin, sou psicanalista e terapeuta integrativa. Antes de iniciar mais um bate-papo com você, já quero desde já pedir para você se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like e compartilhe nossos vídeos com mais pessoas. Tudo isso é importante para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e mostre para mais pessoas que, como você, desejam expandir sua consciência. Então, ajude o nosso canal a crescer, ok? Nós agradecemos imensamente a sua contribuição. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre comunicação não violenta. Você já ouviu falar da comunicação não violenta? É estranho pensar que comunicação pode ser violenta, não é mesmo? Afinal, quando a gente fala em violência, a primeira coisa que vem à mente, o que é? É a violência física, né? Aí você vai dizer, Eliane, eu não sou violento, nunca dei um soco na cara de ninguém, nunca bati em ninguém, jamais seria capaz de agredir alguém fisicamente. Pois é, aí está um grande engano, porque violência nem sempre é a física. A gente tem a falsa ideia de que não somos violentos porque nossa visão de violência é aquela de brigar, de espancar, matar, guerrear. Mas violência não é só isso. Na verdade, nós somos extremamente violentos e não sabemos. Somos extremamente agressivos porque utilizamos de uma violência passiva, uma violência que não nos damos conta de ser violência. E isso é muito perigoso, porque se eu não percebo a violência que pratico, fica difícil transformar essa conduta. E assim, nós persistimos nas agressões inconscientemente. E sendo assim, não nos damos conta que vivemos muitos conflitos relacionais devido a esta violência passiva. Usamos de muita violência no modo que me relaciono com o outro e no modo que me relaciono comigo mesmo. E não estamos conscientes disso. Às vezes, a gente sabe, uma palavra, uma frase que você dirige ao outro pode ser extremamente prejudicial para a vida do outro. Uma palavra pode ser tão agressiva porque nela pode ter tanto julgamento e condenação que ferimos, matamos e nem percebemos. Mas afinal, Eliane, o que é a comunicação não violenta? Comunicação não violenta é o uso de técnicas de comunicação que visam aprimorar, como eu falei, nossos relacionamentos. São técnicas e formas de se comunicar passivamente, seja com você ou com o outro, nos relacionamentos pessoais, profissionais, amorosos, sempre de forma sincera e transparente. Não estou falando da comunicação que aprendemos desde cedo a ter, aquela que estamos habituados, aquela que eu falo o que quiser, da forma que eu quiser, e o outro, como dizem, né, o outro que lute para me entender. Não é assim. Infelizmente, é assim que aprendemos a nos comunicar. Para chamar a atenção, aprendemos desde cedo a espernear, a chorar, a fazer escândalos, tudo para que nossos pais nos dessem atenção, não é assim? Sabe aquela famosa frase, quem não chora não mama? Pois é, obviamente existe um processo natural que um bebê se utiliza como choro para se comunicar com a mãe, dizendo que tem fome, que tem frio, que sente algum desconforto. A ideia que eu estou trazendo aqui para você vai além disso. E como isso atinge o subconsciente humano e nos torna reféns da vida na Matrix. Então, a criança fala com os pais, pede alguma coisa, fala que está sentindo algo. E os pais, muitas vezes, por N razões, não dão atenção devida à criança. E a criança aprende que a única forma deles, os pais olharem para ela, é esperneando, é chorando, é fazendo birra, é gritando. Daí dá para refletir que a violência passiva, aquela que não percebemos, é na verdade uma bomba de raiva que sentimos, porque não tivemos nossas necessidades atendidas.
E isso pode evoluir, aí sim, para uma violência física. Então, quando falamos em comunicação não violenta, não é desta comunicação que estamos falando, onde precisamos se utilizar desses artifícios violentos para sermos ouvidos, para expressar nossos sentimentos, nossas necessidades. Mas sim, estou falando de uma comunicação compassiva, uma comunicação que auxilia você a se relacionar com você mesmo e com o outro. É um jeito de você falar sem machucar. É um jeito de falar sem também engolir aqueles famosos sapos. Sabe quando você quer falar um monte de coisa, mas fica quieto? Mas fica quieto da boca para fora, porque mentalmente a conversa continua. Se eu tivesse dito isso, se eu tivesse dito aquilo, a mente não para de tagarelar e a garganta começa a doer. Percebe que quando isso acontece, você está sendo violento com você mesmo? Então, a CNV é uma comunicação que desenvolve uma escuta qualificada, desenvolvendo uma percepção maior daquilo que o outro está dizendo, que vai além das palavras. Isso significa também que a CNV te auxilia através de suas técnicas, a ouvir sem se ofender, a falar sem se ofender, se expressar de forma compassiva e amorosa com o outro e principalmente com você mesmo. E o que é uma escuta qualificada? Escuta qualificada tem a ver com saber ouvir. Quando alguém vem falar com a gente, muitas vezes a gente não deixa a pessoa falar. A gente interrompe a pessoa, acelera a nossa fala no ímpeto de querer falar na frente do outro. Parece até que competimos nas conversas, não é assim? Queremos falar mais sobre nós do que deixar o outro falar sobre ele. Procure observar quando você conversa com alguém. Raramente deixamos o outro falar. Então, é fundamental a gente adquirir a habilidade, porque saber ouvir, sim, é uma habilidade. E aqui é fundamental ouvir além das palavras. Alguém fala com a gente que está tudo bem, mas na verdade este alguém pode estar vivendo o pior dia da vida dele. E infelizmente muitas vezes a gente nem percebe. Por quê? Porque não estamos presentes com a pessoa. Enfim, existem inúmeras formas de entender a comunicação não violenta, mas hoje eu quero passar para você algumas delas. Então a CNV é uma forma de comunicação que vai permitir que você se aproxime do outro, crie que a gente chama de rapport, uma ponte com o outro. Mesmo diante das adversidades, diante dos conflitos, das brigas com o outro, a CNV vai fornecer a você um par de lentes para você enxergar além daquilo que seus olhos físicos veem. Mas olha que interessante, a CNV vai fornecer um par de lentes que o outro usa. Você vai enxergar aquilo que o outro vê e não o que você enxerga com os seus olhos. Porque aquilo que você enxerga, só você enxerga. É uma premissa sua, devido às suas crenças, às suas histórias, às suas experiências. E com estas lentes você pode enxergar as crenças, as histórias, as experiências, só que do outro. Interessante, né? É enxergar com os olhos do outro e não com os seus. São técnicas que permitem que você comece a desenvolver a empatia pelo outro. Porque é fácil apontar o dedo para o outro, é fácil julgar o comportamento do outro. Porque fazemos isso com base naquilo que acreditamos, com base nos nossos valores, nos nossos sentimentos. Mas será que o outro tem os mesmos valores que você? Será que o outro tem os mesmos sentimentos que você? Então é fácil julgar alguém por não saber amar. Mas será que o outro, em algum momento da vida dele, foi amado? Como podemos exigir amor de alguém que nunca conheceu o amor? E é isso que a comunicação não violenta faz. Ela desenvolve a habilidade de você perceber além.
E isso pode levar você para um outro nível de percepção e de consciência, muito mais elevado. Enxergando além, você consegue observar aquilo que te irrita no outro e começa a despertar a sua consciência no seu ser, no seu eu. E você vai perceber que aquilo que te irrita no outro é algo comum entre você e o outro. Para que atraio na minha vida pessoas que me irritam? Por que preciso despertar com pessoas assim? E tendo essa percepção, você abre uma porta, ou melhor, várias portas, para se autoconhecer e se conectar com o outro. E assim resolver aquela briga, aquele conflito, aquela desavença. A comunicação não violenta é uma ferramenta tão incrível, tão expansiva e transformadora, que na verdade é uma forma extremamente eficaz de autoconhecimento e compaixão. Porque quando a gente está em conflito com o outro, é sinal que a gente está em conflito conosco mesmo. Existe um turbilhão de mágoas, culpas, raivas e crenças dentro de nós. E a CNV vai permitir que você coloque luz nos seus sentimentos, nas emoções dentro de você. E a partir disso, você vai encontrar caminhos para que você se liberte dos seus conflitos internos. E aí sim, consequentemente, se autoconhecendo, você consegue lidar melhor com o outro. É uma forma de você se olhar com mais amor, com mais compaixão, com mais empatia. Porque antes de ser amoroso e ter compaixão com o outro, com o próximo, é fundamental e importante a gente ser amoroso e ter compaixão primeiramente conosco mesmo e depois com o outro. E isso, eu já falei, não é ser egoísta. Isso é ter sabedoria, porque para lidar com o próximo, a gente precisa primeiro estar resolvido com a gente mesmo. Como você pode ajudar o outro se quem precisa de ajuda é você? Então, querer se cuidar primeiro não é ser egoísta, mas sim um gesto de humildade. Saber que você precisa ser ajudado, precisa ser cuidado, para estar pronto, aí sim, para ajudar e cuidar do outro. O maior ensinamento que Jesus nos trouxe foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Veja que Jesus disse amar ao próximo como a ti mesmo. Na verdade, se você não se aceita, não se perdoa, não tem caridade com você mesmo, você pensa que ama o outro? Isso é uma grande ilusão. Porque só é possível amar, perdoar o outro, se antes nos amamos e nos perdoamos. E quando isso acontece, você consegue se cuidar, se acolher, com autocompaixão. E a partir disso você pode fazer escolhas conscientes, que incluem você e os outros à sua volta. E juntos formam um todo. Somos seres interdependentes. A comunicação não violenta é uma excelente forma também de conhecer o seu corpo, porque é através dele que você decifra suas emoções, seus sentimentos, e com isso consegue distinguir ou decifrar quais as necessidades que você tem e que não estão sendo atendidas. Seja um sentimento de abandono, de não pertencimento, seja um sentimento de raiva, de mágoa, de ansiedade, seja qual for o sentimento, quais forem as emoções. O nosso corpo tem memórias, nossas células têm memórias. O corpo fala, gente, as doenças falam. O corpo reflete aquilo que precisa ser cuidado. Se você tem essa percepção, você identifica as suas necessidades, tanto aquelas que estão atendidas, quanto aquelas que não estão sendo atendidas. E isso desperta em você também o sentimento de gratidão, porque quando percebemos as necessidades que foram atendidas, ou da aceitação, seja de uma dor ou de uma mágoa, isso se resolve. Eu costumo falar que o primeiro passo para mudar uma situação é a aceitação. Quando você aceita uma situação, você consegue ter clareza daquilo que precisa ser visto, cuidado e transformado. E por meio do autoconhecimento que falei, a CNV te leva também para o caminho da espiritualidade, porque ela permite que você se conecte, tenha contato com a sua essência, com o seu verdadeiro eu.
Você passa a desenvolver a presença, viver o momento presente. Passa a ter mais resiliência, ou seja, você se torna o observador dos fatos, sem julgamento, sem defini-los, sem rotular as situações. E isso te traz uma paz interior, uma leveza na vida. Você passa a aceitar os outros como eles são. Você tem mais compaixão pelos outros e por você mesmo. É a partir deste lugar que você faz a sua reforma íntima. Começa a expandir a sua consciência da sua verdadeira essência, do seu verdadeiro eu. Você passa a viver a sua espiritualidade junto com a sua humanidade. Percebe o que eu falei? Espiritualidade e humanidade, juntos. A minha espiritualidade não é separada da minha humanidade, é uma coisa só. E deste lugar, alinhando espiritualidade e humanidade, sua fala, sua comunicação estará super afinada e alinhada com aquilo que você sente, com aquilo que você precisa, com os seus valores. E você passa a ter coerência com tudo isso. E isso ajuda, abre portas e caminhos para você se conectar profundamente com os outros e, consequentemente, vai te ajudar a resolver qualquer tipo de conflito que eventualmente você possa ter. E para finalizar, eu quero deixar uma frase do psicólogo Marshall Rosenberg, autor do livro Comunicação Não Violenta. Foi ele que desenvolveu essas técnicas da CNV, usando uma metodologia bem interessante para resolver os conflitos. A frase que Marshall diz é a seguinte: toda violência é a manifestação trágica de uma necessidade não atendida. Então, eu deixo para você esta reflexão. Faça uma autoanálise, seja sincero com você mesmo e diga quais as necessidades você tem que não estão sendo atendidas ou que nunca foram atendidas. Procure enxergar o quanto você está tendo uma violência passiva com você mesmo e, obviamente, com os outros. Busque utilizar dessas dicas que eu acabei de falar para criar relacionamentos mais saudáveis e mais grandiosos com você e com o outro. Gratidão por ter ficado comigo até o final desse vídeo e até o próximo.